Dentre todas as histórias que ouvimos durante a vida, sobre diferentes povos e culturas, raramente pensamos na África. Por motivos diversos, vemos esse continente que costumava ser cheio de riquezas se tornar um condensado de miséria. Porém, hoje nós viemos mudar isso. Mostraremos a trajetória de um grande império, de grandes riquezas, culturas e povos, a terra do homem mais rico da história. A história de hoje será sobre o Império Mali. Algo interessante a se contextualizar é que os povos africanos compreendiam o conceito de império de uma forma diferente dos europeus. Isso, pois a Europa apresentava reinos com poder centralizado. Em contrapartida, uma grande parte dos reinos africanos apresentavam federações de reinos que juntos formavam um império só. O Império Mali foi um dos maiores do período medieval, localizado na região de Manden, ao noroeste do continente africano, próximo ao rio Níger. A região recebe esse nome devido ao grupo étnico Manden, formado pelos grupos Sossoi, Soninke e Maninka. Todo esse grupo também é conhecido como Mantenga ou Mandingo. O império tem seu início no ano de 1240. A história, porém, começa um pouco antes do que vocês imaginam. Anteriormente, mais ao fim do século XI, dava-se o fim ao mais antigo império de Gana, com a queda de sua capital, Kombi Salé. E com isso, o fim da conhecida primeira expansão Mande. Após a queda de Gana, o território se fragmenta, com Soninke migrando para as margens do rio Níger. Os novos grupos descendentes dessa migração se interagiam e posteriormente viriam a batalhar e formar alianças com os já estabelecidos Maninka e Sossoi. Com a ruína desse reino, a história percorre em direção à segunda expansão Mande. Em paralelo a isso, alguns grupos passam a crescer e se estabelecer na região, formando pequenos reinos, alguns não tão pequenos assim. A exemplo, o Sossoi, que após crescerem, iniciam uma política expansionista, buscando crescer seu território e riquezas. Junto a eles, também existia outro reino mais tímido, o Maléu, ou Quirina, que consegue dominar outros territórios como o do grupo menor de Dó, que gerou um maior reino de Mande. Em certo momento, os Sossoi decidem se expandir em direção ao sul, onde se localizavam os Mande, comandadas pelo seu sucessor do trono Sossoi, o líder Sumaroo Kante. As tropas foram levadas para as fronteiras de Dó, porém o povo Quirina não receberia essa intimação tão facilmente, e de início o líder do reino, o Mansa Dankaran Tuman, oferece um tratado de paz entre os reinos. E em troca dessa paz, daria sua irmã a Samaroo Kante. A princípio, a paz foi estabelecida até que o líder Sossoi traiu a irmã do Mansa, o que gera mais um conflito. Entretanto, devido à pressão da guerra, o Mansa Dankaran foge para a floresta, renunciando ao cargo. A partir desse momento, Sundiata Keita, seu irmão, assume o poder do reino e continua a guerra. Sundiata Keita era conhecido como um grande líder, e por mais que os Sossoi fossem os maiores nesse momento, Keita permaneceu forte e, felizmente, em uma reviravolta consegue não apenas resistir aos ataques inimigos, mas também fazer a sua própria investida. Dessa forma, destruindo a capital, Sossoi, e a anexando ao seu reino, o que, segundo a tradição, é dado como o início oficial do Império Mali. Sundiata foi nomeado Mansa, um imperador rei dos reis, protetor dos muçulmanos e herói da região. A morte do Sundiata Keita permanece um mistério, mas deixou um imenso legado às posteriores gerações. Desde seu período até a atualidade, mantendo diversos rituais a seu respeito até os dias de hoje. Dentre um dos seus legados está a criação de uma constituição para organizar os governantes e o território, sendo definido o Mansa como o líder, o maior do reinado, uma espécie de imperador que reinava sobre todo o império e funcionava como o juiz supremo.
o pai de todos os seus súditos. O dito Senhor meu pai era comumente usado por quem se dirigia a ele. Junto a isso, o Mansa forma uma assembleia constituída pelos chamados farins, ao qual cada membro era líder de uma província chamada Cafus, auxiliando no controle de todas as áreas. O valor e o alcance dessa constituição foram notáveis. Antes de mais nada, ela reproduzia uma estrutura social do Império de Gana. Um paralelo a isso no Ocidente foi a influência da Grécia no mundo helenístico. Após o reinado de Sundiata Keita, vieram outros Mansas, geralmente da família Keita, seguindo a tradição. O imperador mais notável, sem sombras de dúvidas, foi Mansa Musa Keita I, que tomou o trono em 1312 e gerou a Era de Ouro do Império durante seu reinado. Esse homem foi capaz de manter e estender o Império de Mali, dobrando seus territórios. Com mais áreas conquistadas, mais rotas de comércio sob o controle de Mali, tendo assim ainda mais recursos naturais a serem explorados. Dessa forma, Mansa Musa e a elite de Mali se tornaram imensamente ricos. Entre suas histórias está um de seus mais famosos feitos, sua peregrinação à cidade sagrada de Meca em 1324. Após se converter ao islamismo. Relatos dizem que junto a ele foram mais de 60 mil homens, todos vestidos de seda, com vasos com ouro, cavalos e sacos. Durante sua viagem, o rei de Mali visitou Cairo. Ele gastou ou simplesmente presenteou tanto que o preço do ouro caiu em 20%. Arruinando a economia do Egito por 20 anos. Tantas riquezas desencadearam uma onda de rumores de que Mali era um reino pavimentado a ouro. Após o seu retorno de Meca, Mansa Musa I trouxe junto a ele diversos intelectuais do mundo árabe, o que chamou ainda mais a atenção do mundo islâmico. Com a chegada desses novos povos, suas culturas adentraram a sociedade mandem, o que faz a maior parte da população se converter ao Islã. Eventualmente, tornou-se a religião oficial do império. Apesar dessa oficialidade, o povo ainda tinha liberdade de escolher sua fé, com muitos que ainda eram adeptos às crenças locais. A partir disso, interessantes sincretismos religiosos ocorrem. A exemplo, o fato de que nas ruas de Djenne, mulheres andavam sem burca, o que deixava viajantes muçulmanos desconcertados. Em paralelo a isso, cidades como Timbuktu e Djenne se tornaram os verdadeiros oásis acadêmicos, atraindo estudiosos e pensadores de diversas partes do mundo. Nessas cidades, grandes universidades foram construídas, onde se estudavam temas como religião, matemática, astronomia e o direito. As bibliotecas de Timbuktu eram famosas por suas coleções de manuscritos, que abordavam desde a história da África até a filosofia islâmica. O império é conhecido por suas grandes riquezas e conquistou isso por suas estratégias militares e mercantis. O ouro, que era abundante na região, era a principal moeda de troca, extraído em minas e purificado em pó. Esse minério era utilizado tanto nas transações internas quanto nas relações comerciais com outras regiões. As pepitas e pedaços maiores de ouro, no entanto, eram reservadas ao Mansa, que simbolizava seu poder e riqueza. Além do ouro, o sal era outro produto altamente valorizado e comercializado, já que servia de salário para as pessoas. É importante destacar a cidade de Timbuktu, que era o coração econômico do império, estrategicamente localizada em uma rota comercial transsaariana. Nesse local, diversos produtos eram negociados,
e altas taxas eram cobradas sobre as transações para gerar grandes lucros ao império. As caravanas que cruzavam o deserto do Saara, transportando ouro, sal e outras mercadorias, conectam o Mali a vastas redes comerciais que se estendiam por toda a África e além, alcançando o mundo árabe e o Oriente Médio. Essa intensa atividade comercial impulsionou o desenvolvimento de cidades, a construção de infraestruturas e a acumulação de riquezas. Essas características consolidaram o Mali como o império mais rico da Idade Média, sendo impossível até hoje estimar o valor total do ouro. Mas infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Após a sua era de ouro, o Império de Mali começou a sofrer gradualmente, o que levou, por volta do século XV, a um lento declínio. Eventualmente, foi em sua maioria absorvido pelo Império de Songhai, em 1468 da Era Comum, que atualmente possui poucos vestígios materiais. Porém, o legado do Império de Mali permaneceu e continua conhecido como um dos grandes reinos de toda a história da África e do mundo, nos mostrando, mais uma vez, tudo que esse enorme continente tem a nos oferecer.